Olá, pessoal. Eu me chamo William Inácio, sou consultor comercial aqui na empresa Solução Informática e estou aqui hoje para apresentar a vocês o Gesoper ForClean. O ForClean foi desenvolvido especialmente para empresas de limpeza, conservação e facilities. Com o ForClean você planeja, monta, detalha os planos de trabalho da sua equipe, descrevendo passo a passo as etapas e o que é necessário para executar com qualidade todos os serviços. Seu serviço será mais profissional, alinhado com as mais modernas práticas e surpreendendo o seu cliente. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso aplicativo ForClean, como funciona o sistema na prática, né? Então, o que acontece? O ForClean ele tem duas frentes, tá? Nós temos o painel Web Gerenciador, que é aqui onde nós vamos entrar agora, que funciona para o supervisor, né? Funciona para a retaguarda ali, para quem fica ali na parte da gestão, tá? Que vai organizar esses planos de trabalho, né? Vai ir lá verificar no posto do cliente como foi, se realmente o funcionário esteve lá prestando aquele trabalho ali. Então, o primeiro momento que nós vamos mostrar aqui para vocês é do painel Web Gerenciador. Então aqui o supervisor vai entrar, vai fazer a entrada dele no aplicativo, né? Vai fazer a entrada dele aqui no painel Web Gerenciador com o CPF dele e com a senha, tá? Aí, pessoal, aqui é a entrada do Gesoper ForClean, tá? Aqui nessa primeira tela onde nós entramos, nesse dashboard aqui, rapidamente o supervisor já consegue ter uma noção, né, de algumas coisas, tá? Algumas informações que são bem importantes para ele, ó. Aqui ele já consegue verificar os planos de trabalho que estão previstos para hoje, consegue verificar o que ainda não foi executado, o que está em andamento, né, e o que está finalizado ou incompleto, tá? Logo aqui abaixo ele tem um ranking das execuções, né, consegue estar verificando também as execuções aqui numa cronologia, tá bom? Consegue fazer um filtro aqui também, ó, puxar pelos planos de trabalho acima do previsto, os planos dentro do previsto, né, os funcionários acima do previsto, funcionários dentro do previsto. Então tem alguns filtros que o supervisor consegue fazer aqui, tá? Depois nós temos um comparativo aqui também, né, essa parte aqui de gráfico de um comparativo, e o que está dentro do previsto e o que está fora do previsto, tá? Nesse nosso menu lateral aqui do lado esquerdo, né, nós temos toda a parte de menu que o sistema oferece, tá? Então nós temos o chat. O chat, o que seria esse chat? O chat é como se fosse um WhatsApp corporativo, tá? Nós sempre gostamos de chamar assim, como se fosse um WhatsApp corporativo, só que sem a possibilidade do funcionário estar apagando aquilo que é enviado, né? Nem o funcionário, nem o supervisor, nem nós mesmos conseguimos apagar aquilo que está ali sendo colocado no chat. Então, todo tipo de conversa que acontecer ali vai ficar sempre disponível tanto para o funcionário quanto para o supervisor dentro da plataforma, tá? E isso aqui vocês identificam com quem o funcionário pode conversar, se ele pode conversar apenas com o supervisor, se ele pode conversar com o pessoal da gestão também, tá? Então, todo o chat fica aqui, tudo que é conversado fica dentro da plataforma, tá bom? É uma forma muito bacana, né, da gente preservar aquelas informações assim que são trocadas com o supervisor, tá bom? E também não se perde, né, como no WhatsApp. É um WhatsApp corporativo que a gente chama. O supervisor vem aqui depois, tem acesso às tabelas, tá? Tabelas básicas, né? Que são a tabela da empresa. Aí ele entra aqui e consegue verificar razão social, CNPJ, aqueles dados, né, de cadastro mesmo, tá? Endereço também, bem certinho, bem completo. Consegue verificar as filiais, né? Então pode ter a matriz e as filiais, as jornadas de trabalho. Consegue vir aqui e verificar as jornadas de trabalho. Aqui vocês podem estar cadastrando todas as jornadas que forem interessantes para vocês e que a empresa de vocês tenha também, tá? Consegue verificar os cargos, né, auxiliar de limpeza, gestor operacional, supervisor, todos os cargos que vocês precisem que existam aqui dentro da plataforma, tá? A todo momento pode estar gerando um PDF ou um XML também, tá? Com essas informações. Depois nós temos os ramos de atividades, né? Bancos, condomínios, facilities, lojas. Temos também os setores, divisão operacional, então vocês vão colocar os setores que existem aí dentro da empresa de vocês, tá? Os feriados, a gente sempre gosta de comentar que é muito importante
né, que sejam registrados todos os feriados aqui, tá? Os feriados móveis que nós chamamos, né? Que são aqueles feriados que são por município ou então por estado, tá? Que não são só os feriados nacionais, porque eles podem interferir aqui na escala dos funcionários, tá? Então é sempre bem importante fazer esse cadastro também. Depois nós temos acesso aos tipos de ocorrências, tipos de saque, né? Que é o serviço de atendimento ao consumidor, tudo aquilo lá que o cliente de vocês reportou, né? Pode ser uma reclamação, pode ser uma solicitação de alguma coisa, né? Alguma coisa que tenha acontecido lá no posto do cliente, tá? Temos acesso aos grupos de materiais, que nós temos pouca coisa nessa base de demonstração, né? Mas cera, detergente, pode ter aqui cloro, várias coisas que são pertinentes do uso da empresa de vocês, tá? Depois o supervisor consegue ter acesso aos grupos de equipamentos também, carrinhos, enceradeiras industriais, limpadoras a jato. Aqui já são equipamentos, né, que já são bens um pouco mais duráveis, né? Então é bem importante cadastrar para a gente já ter essa rastreabilidade mesmo, saber o que está em cada posto e sempre manter esse controle mesmo para acabar não perdendo equipamento ao longo do tempo em que vão deixando, né, de quando se encerra um posto, né, quando se encerra um contrato com o cliente, para acabar não perdendo um equipamento que seja importante e caro também para a empresa, tá? Depois nós temos aqui acesso aos tipos de equipamentos, né, aos tipos de documentos, e aí por diante. Aqui em específicos, ó, é bem interessante aqui essa parte dos específicos, porque aqui nós temos as frequências, né, as frequências em que essas tarefas que o funcionário de vocês vai desempenhar. Então, se ela é diária, tá? Se ela é quinzenal, se ela é uma vez por semana. Então, vocês vêm aqui e criam essas frequências, tá? Ó, é só vir aqui no botãozinho de mais e criar essa frequência. Coloca uma descrição aqui, tá? Coloca a forma, né? A descrição é obrigatória. Eu vou colocar aqui, limpar vidros, tá? Aí vem aqui na forma, colocar que ela é semanal, uma vez por semana, tá? Aí, segunda-feira, vamos iniciar a semana limpando os vidros, tá? O restante não, aperto aqui em salvar, já está criada já, né, essa frequência, tá? É a limpeza dos vidros uma vez na semana, toda segunda-feira. Então é bem simples, o sistema é muito fácil de manusear, muito fácil de usar, né? Então é muito fácil para o supervisor estar utilizando o sistema, tá? Depois nós temos as disponibilidades aqui, que é o horário, né? Quando essa tarefa vai ser desenvolvida lá no posto do cliente de vocês. Se é das 12 às 13h15, se é das 8 às 9, né? Se é entre eventos, se é manhã, se é tarde, né? Então a disponibilidade seria quando essa tarefa seria executada pelo funcionário lá no posto do cliente, tá? Depois nós temos aqui o grau de dificuldade, né? Se é detalhado, se é simples, tá? Os riscos e cuidados também, se tem risco de infecção, se é material hospitalar, né, que sempre requer um cuidado um pouquinho maior, se é normal, se são peças de arte, que às vezes pode ter lá no posto do cliente, tem que ter um cuidado, né? Pode ser um museu que vocês desenvolvam uma limpeza lá para um museu, então precisa ter algum certo cuidado, tá? Você precisa usar luva. Aqui vocês vão cadastrar tudo aquilo que for importante, tá? Ó, bem tranquilo. Só criar uma descrição aqui, apertar em salvar, tá pronto, tá bom? Depois nós temos aqui, acho que a criticidade, né? Se o serviço seria crítico, se é normal, se requer cuidados, tá? Isso vai muito de encontro à expectativa do cliente, que já é o nosso próximo tópico aqui dentro do menu, tá? Se a expectativa desse cliente é máxima ou se ela é normal. Isso é bem importante sempre ter cadastrado, porque vai de encontro à eficiência do trabalho que vocês têm que prestar, tá bom? Depois nós temos acesso aqui também aos cadastros, né? Cadastros de funcionários, aí tem o nome do funcionário, tem o CPF, situação, se ele é ativo, se não é ativo, se é da limpeza, tá? O cargo dele e o setor também. Cadastros de clientes, né? Então, nós temos o cliente aqui, que é aquela pessoa que fecha o contrato com vocês, tá? E também temos acesso aos postos aqui. Então, o supervisor consegue ver o cliente e o posto certinho onde esse funcionário vai ser alocado, tá? Para a realização daquele plano de trabalho. O supervisor tem ainda acesso aos materiais, né? Cera líquida, cera universal, detergente, podem ser N materiais aqui de tudo aquilo que é utilizado pela empresa para fazer as limpezas, tá? Ele tem acesso aos equipamentos, né?
carrinho, enceradeira, limpadora, consegue verificar tudo aqui, tá? Ele consegue vir e verificar as tarefas aqui, né? Toda a tarefa do plano de trabalho, limpeza dos banheiros, né? Consegue vir aqui e abrir essa tarefa, né? Vai ver os procedimentos que estão dentro dela, tá? Total de 4, descrição, juntar o lixo, limpar vasos sanitários, passar desinfetante, limpar paredes, tá? Isso são os procedimentos que o funcionário vai desenvolver, né? Vai desempenhar lá no posto do cliente, tá bom? Dentro dessa tarefa. Também tem como vir aqui no maisinho e incluir, vai inserir uma tarefa, tá? Vai colocar uma descrição aqui, limpar os vidros, tá? Procedimentos. Aí coloca a descrição aqui, né, de como limpar os vidros, tá? Usar rodo, e limpador de vidros, tá? Opa, faltou um M aqui. E limpador de vidros, tá? Vai salvar. Então já tá aqui já a tarefa inclusa, né, que eu fiz, que eu coloquei aqui, limpar os vidros, tá bom? O nosso supervisor ele tem acesso aos planos de trabalho, então ele consegue vir aqui e verificar todos os planos de trabalho que são previstos, tá? Ele consegue verificar tudo, consegue vir aqui e abrir um plano de trabalho. Então ele vai verificar esse plano de trabalho, tá? Vai ver ó, um corte de grama previsto para as 10h11, tá? Vai ver o cliente, vai ver o posto, né, onde esse plano de trabalho vai ser desempenhado, vai ver o cargo, né, e o funcionário que está aqui nesse plano de trabalho, tá bom? Ó, as observações, cortar grama da parte da frente da empresa, né? Então ele consegue vir aqui e verificar todos esses planos de trabalho. Ele consegue vir também e incluir um plano de trabalho, né? Ele pode colocar aqui uma descrição, coloca o início, coloca o cliente, coloca o posto, né? Coloca o cargo e o funcionário, bem como a gente viu ali na tela anterior, tá? Coloca alguma penalidade, se tiver, coloca alguma observação, tá? E aí salva. Então é bem tranquilo, bem fácil de utilizar o sistema, tá bom? Aí depois nós temos acesso às execuções, né? Ele consegue vir aqui e ver os planos de trabalho que estão sendo executados, né? Ele consegue verificar tudo aquilo que está previsto para aquele dia. Hoje tem 7 planos de trabalho, né, que ainda estão atrasados, que era o que estava previsto, mas nenhum está em andamento, tá? A gente não tem nada aqui em andamento, também não tem nada finalizado, nada justificado. Então, esses 7 planos de trabalho previstos para hoje estão atrasados. Ele consegue vir aqui e visualizar esses planos de trabalho. Consegue vir aqui e fazer um filtro também, tá? Vai selecionar o cliente, vai selecionar o posto, né? A situação, em andamento, parada, finalizada. E a data, se ele quiser, tá? Ou ele consegue vir e visualizar tudo como eu estou visualizando aqui, os planos de trabalho que estavam previstos para hoje, mas que ainda não aconteceram, né? Essa é uma base de demonstração, tá? Ele consegue verificar as tarefas, visualizar todas as tarefas, consegue fazer um filtro aqui também para puxar essas tarefas, né? Então, o supervisor ele tem vários acessos aqui que são bem interessantes. Ele consegue vir e listar aqui as avaliações, né? Através do sistema Forclean, tem como o supervisor avaliar aquilo que o funcionário desempenhou, né, de tarefa ali, tem como avaliar o trabalho que o funcionário realizou lá no posto, e ele consegue vir aqui e listar todas essas avaliações também, tá? E isso é bem interessante frisar que o cliente de vocês, né, ao finalizar essa tarefa, ao finalizar essa avaliação, o supervisor já consegue enviar diretamente por e-mail para o cliente. Mas o cliente também pode ter, né, um portal de transparência aqui dentro do Forclean, onde ele vai conseguir acessar os postos dele, vai conseguir verificar fotos, se o funcionário tiver batido foto, né, lá do ambiente em que ele realizou a limpeza, né, ele consegue verificar algumas coisas que vocês podem permitir ou não que ele tenha acesso, né, mas é sempre bem interessante permitir que o cliente tenha acesso para ficar mesmo essa questão de comprobatória, né, vai comprovar ali que o funcionário ele desempenhou aquelas tarefas e que o plano foi cumprido de maneira correta, tá? Depois ele tem acesso aos processos, né, tarefas extras, que o supervisor pode vir aqui e incluir uma tarefa extra, né? Digamos que ele chegue lá no posto de um cliente e aí o cliente tem uma situação em que precisa de uma tarefa que não estava prevista dentro daquele plano de trabalho.
Então, o que acontece? O supervisor vai vir aqui e vai incluir uma tarefa extra, né? Vai ter uma tarefa para aquele funcionário que não estava prevista antes. Digamos que tenha tido uma festa lá, e aí uma sala ficou extremamente suja e precisa limpar para uma reunião. Então, o cliente solicita isso ao supervisor, e o supervisor inclui aqui como uma tarefa extra, né? Ele vem aqui, escolhe o cliente, escolhe o posto, né? Escolhe o cliente, escolhe o posto, né? O plano de trabalho, que era, vou colocar aqui limpar os vidros, a tarefa, né? Ele pode colocar a limpeza da sala, coloca a data, coloca o local, coloca a área em metros, né? A gente estipula assim o tamanho da área para que o funcionário ele tenha um pouco mais de, como vou dizer assim, para ele ter um pouco mais de certeza em relação àquilo se vai estar dentro do previsto do tempo, né? Porque a gente pode prever um tempo também para que ele desenvolva aquela tarefa, para que ele termine aquela tarefa. Então a gente consegue estimar essa área em metros para o funcionário também. E aí aqui coloca um motivo, né, uma justificativa do porquê que o cliente solicitou essa tarefa extra que não estava prevista no plano, tá? E aí aperta em salvar e tá pronto. Já chega lá pro funcionário, tá bom? Depois nós temos aqui o saque, né? Que são os serviços de atendimento ao consumidor, tudo aquilo que o cliente vai solicitar, né? O supervisor pode vir aqui, pode estar baixando também em PDF ou em XML, tá? As ocorrências, né? Ele consegue verificar todas as ocorrências que acontecem lá no posto, né? O cliente reclamou dos vidros sujos, funcionário sem uniforme, né? Funcionário que foi mal educado, às vezes até uma solicitação de troca de funcionário, né? O cliente não quer mais receber aquele funcionário lá no posto, então tem como tá abrindo ali pelo saque mesmo e o supervisor consegue vir aqui e visualizar todas as ocorrências, tá bom? Depois tem a questão de pesquisa, né? Manutenção, listas, itens, né? Auditórios, banheiros, cozinhas, sala de reunião, salas pequenas, tá? Então o supervisor consegue ter acesso a tudo, gente. Os relatórios, né? Ele vem aqui, lista os relatórios de execução, tá? Vai pegar o cliente, o posto, o plano de trabalho, o funcionário, o início e o fim, a situação, né? E o tipo, tá? Ele consegue estar listando também. Vai ver as avaliações, vem aqui, consegue puxar pelo cliente, pelo posto, né, pelo plano de trabalho, e aí vai incluir observações, se tiver imagens, ele pode incluir imagens também, né, o supervisor pode bater fotos, além da foto que o funcionário já retirou, o supervisor pode ir lá e bater uma foto, e está comprovando, né, às vezes pode ter uma divergência em relação àquilo que o funcionário mostrou, com o que o supervisor está verificando quando chega lá no posto de trabalho do cliente, tá? Temos acesso às configurações também, tá? Configurações da empresa. Aqui tem o nosso banner, né, do Fortran, mas vocês podem estar colocando o banner da empresa de vocês também, que seria muito interessante de colocar, porque fica bem bacana ficar a cara da empresa de vocês, tá? Se permite chat ou não, tá? Execução de tarefa online. E aí salva, pronto. Né, uma parte de configurações aqui. Depois tem a parte de serviços, né? De segurança, os usuários aqui, então vocês conseguem vir aqui e verificar, né? Tem o log do funcionário aqui, né? Tem o nome dele, tem o cargo dele, né? O cargo que ele ocupa na empresa, se é administrador, se não, se é supervisor, se não, se permite o chat ou não, tá? E a situação se é ativo ou não. E depois nós temos aqui, por fim, a parte do aparelho também, né? Dos aparelhos, né? Aí aqui, ó, vocês podem estar disponibilizando telefones, né? Smartphones para os funcionários lá nos postos. E aí a gente tem como manter essa rastreabilidade também aqui, tá? Tem como fazer o registro desse aparelho aqui e saber com quem está, né? Digamos que vocês liberam para um funcionário lá um smartphone para ele estar trabalhando, utilizando o Fortran lá no posto, né? Então tem como a gente saber com quem está esse aparelho, ó. Aqui está com o Ronaldo Arnaldo. Então a gente sabe que está com ele. Se ele for desligado da empresa ou pedir demissão, ele tem que estar devolvendo esse aparelho para a empresa também, tá? Aí aqui, nesse painel web gerenciador, era isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora a parte em que nós entramos ali no aplicativo, tá? Vou mostrar para vocês aqui a parte em que nós entramos no aplicativo e que nós temos acesso, né? Através do painel do funcionário, tá?
Então agora nós vamos entrar aqui em uma outra parte. Deixa eu acessar aqui para poder mostrar para vocês. Aí rapidinho a gente já consegue verificar. Aí, aqui agora eu vou entrar no Forclin, na parte do funcionário, tá? Esse meu acesso aqui ele é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Eu tenho um acesso em que eu tenho o supervisor, tá? E funcionário na mesma aplicação, tá? Só para a gente não precisar ficar abrindo e fechando os aplicativos, tá bom? Então eu vou colocar aqui em sim e vou abrir o aplicativo, tá? Ao acessar aqui, ó, eu como sou supervisor, eu consigo verificar alguns recursos a mais, tá? Eu consigo verificar os planos de trabalho, o chat, avaliações, né, ocorrências, saque, requisições aqui, tá? Consigo verificar aqui também, ó, o meu cadastro ali como Ronaldo, né? Esse supervisor que eu estou utilizando aqui é o Ronaldo, então eu consigo vir aqui e verificar, tá? Ó, eu posso entrar aqui nos planos de trabalho, posso acessar os planos de trabalho, né? Aqui eu já consigo verificar novamente, né, o que está previsto, o que está em andamento, o que está finalizado. Nada finalizado, 7 planos ainda não foram iniciados, tá? Então eu vou abrir um plano de trabalho para a gente dar uma olhadinha. Aqui nós temos um pré-cadastro, né? Consigo verificar ali o posto, né? Que é a sempre limpa, limitada. A descrição, limpar os vidros, o início às 8h30, tá? E o cargo era o auxiliar de limpeza, tá? Aí a observação aqui desse plano de trabalho, limpar todos os vidros do primeiro andar, tá? Imagem, né? Que o funcionário pode colocar lá de ter limpado, né? Pode vir aqui no mais e colocar, ó, vai ter acesso à câmera, né? Vai lá e vai tirar uma foto do vidro que ele terminou de limpar, né? Então aproveita e bate aqui, faz o registro, tá? Aí ele carrega agora a imagem para dentro da aplicação, tá? Foi inserida com sucesso. Eu posso vir aqui e iniciar uma tarefa, tá? Eu vou dar início. Está pendente ainda aqui a situação dessa tarefa. Eu vou iniciar ela aqui. Deseja iniciar a tarefa? Sim. Ele está buscando agora a minha geolocalização, né, para saber se eu estou realmente no posto, tá? Para que eu não consiga bater, não consiga iniciar nessa tarefa sem estar realmente no meu posto de trabalho, tá? Então é bem importante essa geolocalização para que o funcionário não esteja lá dentro do ônibus ainda e comece já a registrar. Até porque muitas tarefas têm os horários, né? Então, para não extrapolar o previsto ali para cada tarefa, tá? Então, bem rapidinho ele já vai dar início aqui, ó, confirmar, tá? Então, o que acontece aqui? Tem tudo estimado, né? Tem a hora, tem o tempo que eu tenho, tem a ordem, né, do dia, que é a ordem número 1. Então, tudo bem simplificado aqui, tá? Eu posso vir e registrar uma parada também, quando for necessário, né? Eu posso registrar uma parada também. Vai que tenha acontecido alguma coisa, né, lá no posto que não seja da minha alçada, né? Digamos que eu tenho que limpar os banheiros, né? Tem uma pia entupida. Uma pia entupida já não compete a mim resolver, e eu preciso que a pia seja desentupida para eu conseguir finalizar o meu plano de trabalho. Então eu vou ir lá e vou registrar uma parada, tá? Venho aqui no mais e registro uma parada, ó. Pias entupidas. Coloco uma justificativa para minha parada, tá? Iniciar. Iniciei. Comunico ao meu supervisor através do chat ali. O supervisor vai receber lá no painel web gerenciador dele, tá? Que eu preciso que envie alguém lá para desentupir as pias. Vieram, resolveram o problema? Pias desentupidas? Então o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui e vou retornar da minha parada. Vou dar início, né? Vou dar seguimento ao meu trabalho e continuar, tá? Então eu venho aqui e vejo os procedimentos, né? Procedimento 1, juntar o lixo. Confirmei, já juntei o lixo. Procedimento 2, limpar os vasos sanitários. Confirmei. Procedimento 3, passar desinfetante. Confirmei. Procedimento 4, limpar as paredes. Confirmado, tá? Verifico os materiais, detergente, né? Os equipamentos, eu tenho o carrinho. Riscos e cuidados, eu tenho que usar luva, tá? Então, tranquilo. Não tenho observações. Venho aqui. Eu vou finalizar esse plano. Esperando pela localização.
Agora eu vou finalizar esse plano de trabalho. Realizei todas as minhas tarefas. Só um segundo que ele está buscando a minha localização novamente, né? Para saber se eu ainda estou aqui no posto. Está tudo dentro do previsto, tá bom? Aí, tarefa finalizada com sucesso. Confirmar. Então esse plano também já foi finalizado, tá? E aí depois o nosso supervisor consegue vir aqui e tá avaliando, né? Fazendo a avaliação desse plano, tá? Ele consegue vir aqui e ter acesso ao chat, consegue verificar as avaliações, né? Consegue verificar aqui se foi boa, se não foi boa, uma avaliação, né? Então ele tem como tá verificando as imagens também que estão aqui, né? Se teve observações ou não, tá? Então o supervisor tem um acesso um pouco maior do que o do funcionário, ele consegue vir e verificar as ocorrências, né? Funcionário sem uniforme, consegue vir aqui e incluir uma ocorrência, inclusive, tá? Ó, o serviço de atendimento ao consumidor consegue vir aqui fazer uma requisição, né? Precisa de um material lá no posto, ele pode vir aqui e requisitar também, tá? Se eu fosse só o funcionário da limpeza, o que que eu veria aqui no aplicativo? Meu acesso seria um pouquinho diferente, tá? Eu teria acesso apenas aos planos de trabalho e ao chat, que é para facilitar o acesso, né, do funcionário. Muitos funcionários da parte da limpeza não conseguem utilizar, né, tão bem os aplicativos, não utilizam geralmente esse tipo de aplicativo no dia a dia. Então, para fazer ficar mais simples, para tornar um pouco mais acessível, né, a compreensão do aplicativo, nós temos essa funcionalidade mais simples para o funcionário, que daí ele só tem acesso ao chat e aos planos de trabalho. No plano de trabalho dele, ele pode acessar até por QR Code. Ele vem aqui, vai apertar no planinho de trabalho ali, vai abrir a câmera do celular dele e vai apontar lá para o QR Code que fica lá no posto, já, né, fixado no posto, e vai acessar o plano de trabalho. Então se torna muito mais fácil, tá? Muito mais tranquilo para o funcionário. E é isso, pessoal. É uma demonstração simples, né? Uma demonstração aqui só para mostrar os principais recursos do sistema. E fica o nosso convite aí, se vocês tiverem interesse em continuar a fazer uma demonstração um pouco mais exploratória, né, pelo sistema, verificar certinho ali cada funcionalidade da aplicação, fica o nosso convite para uma demonstração, só entrar em contato com o nosso comercial, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.